Seja muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial. Eu sou o Lucas Neves e esse é o nosso quadro Giro de Notícias, onde nós trazemos várias das podridões do sistema, várias notícias que são importantes para você saber. E bem, hoje nós estaremos trazendo vários temas e eu já quero começar aqui sem mais delongas, trazendo o nosso primeiro destaque, que é essa notícia aqui que foi publicada na Gazeta do Povo e também em outros jornais recentemente, tá? Veja só, decisão judicial. Familiares de gestante e bebê mor após vacina da Covid receberão 3,75 milhões. Por que eles vão receber? Veja só, os pais e o irmão de uma gestante que faleceu após tomar a vacina Oxford AstraZeneca durante a pandemia de Covid-19 serão indenizados em 3,75 milhões. A decisão foi confirmada no final de junho pela terceira Câmara de Direito Privado do TJRJ, ao manter a condenação à farmacêutica AstraZeneca no Brasil por danos morais. Abro aspas. A obrigação do fabricante é o dever de informar, fecho aspas, afirmou a desembargadora Mariana Fux na decisão. Segundo ela, o fornecedor deve prestar esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da nocividade ou periculosidade do produto para garantir transparência. A empresa foi condenada pela morte de Thaís Possati, uma promotora de justiça de Niterói, no Rio de Janeiro, que estava no segundo trimestre de gestação quando tomou uma dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica. A mulher precisou ser internada alguns dias após a vacina, com dores abdominais, e o diagnóstico foi de trombose venosa profunda e trombocitopenia. Mãe e bebê morreram. É uma notícia muito triste, tá? E é uma das poucas vezes que vemos a justiça brasileira agir em favor da população, em relação a pessoas que são vítimas dos efeitos colaterais desses, entre aspas, medicamentos. Aqui nós temos um caso que está sendo publicizado, um caso que houve uma decisão judicial em favor da família. Mas quantos casos e mais casos e mais casos foram jogados para o esquecimento? Quantos casos e mais casos e mais casos de pessoas que sofreram efeitos colaterais e partiram, até mesmo sofreram efeitos colaterais permanentes e até hoje têm uma vida completamente diferente, né? Quantos desses casos foram jogados para debaixo do tapete? E nós vemos, né, vários países hoje proibindo as pessoas de usar certas marcas como essa AstraZeneca. Nós vemos países como os Estados Unidos não impondo nenhum tipo de obrigatoriedade, por exemplo, para menores para usar isso aqui. Mas no Brasil, mesmo com esses casos, mesmo com essas evidências, né, até mesmo com estudos internacionais e artigos e mais artigos mostrando, né, os riscos, aqui a população ainda é empurrada a usar esse tipo de coisa. Pois é muito triste, né? E isso mostra que, de fato, o compromisso das autoridades não é com a nossa saúde. Eles não se preocupam, né, com a saúde da população brasileira e por isso estão empurrando essas ferramentas. Não. Eles se preocupam com interesses internacionais, com os interesses da elite mundial. Nós temos aqui agências reguladoras que mais se parecem com lobbies de grandes empresas internacionais, dessas farmacêuticas, como a AstraZeneca, do que agências reguladoras que visam proteger a população. Então esse é um caso, dentro de vários outros casos, é um caso trágico, um caso triste, onde nós temos aí uma mãe e um bebezinho que partiram por conta disso aí, né, tiveram suas vidas ceifadas. Vamos partir aqui para o próximo tema, que é a idolatria, meus amados. É realizado um festival e as pessoas vão lá para poder curtir, para poder dançar, para poder extravasar, para poder cantar. E essas pessoas nesse festival, elas estão ali em frente a várias entidades, né? Várias estátuas de seres claramente demoníacos, né?
seres aí que se parecem, né, deuses de tribos nativas, enfim. É interessante o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que entender, por exemplo, como funciona a cabeça dos ocultistas, né? Quando essas pessoas são apresentadas a músicas, entenda, o som é muito mais, pelo menos dentro do que os ocultistas acreditam, do que mera vibração. O som, ele pode reagir dentro do seu corpo, pode mexer com você, com o seu comportamento. Tanto que você tem até mesmo uma teoria que fala sobre os hertz, né? Essa teoria ela é até mesmo linkada à Segunda Guerra Mundial, à propaganda dos nazis, né? Aonde havia uma compreensão de que se você usasse da rádio em, se eu não me engano, um hertz específico, que até hoje é usado, né, em músicas, enfim, no padrão, esse hertz ele vai fazer com que as pessoas sejam mais suscetíveis a obedecer e etc e tal, né? E você tem outros hertz que acabam fazendo com que você tenha mais bem-estar, com que você não seja tão suscetível assim, etc, etc e tal. E aí você tem vários estudos que vão falar sobre ressonância, a gente até já falou um pouco sobre isso no canal, né? Isso passa um pouco sobre a visão dos ocultistas, mas até mesmo existem certos artigos científicos, estudos que vão nessa linha e que comprovam isso, né? Que na realidade, grande parte do que existe, do que há, é som, né? E aí, quando você tem frequências interagindo com o som, a própria matéria, de certa forma, nós poderíamos dizer de maneira vulgar que a matéria é som, é vibração, né? Então, quando você traz uma frequência específica, isso acaba alterando você, isso acaba mexendo com você. Os ocultistas veem dessa forma e você tem também, como eu disse anteriormente, certos estudos científicos que vão na mesma linha. Então, por isso que quando essas pessoas estão lá, estão em frente a essas, enfim, essas estátuas, né, esses monumentos a deuses pagãos, né, e você tem essas músicas, você tem ali uma conexão dessas pessoas com o que há de pior. Essas pessoas estão tendo ali uma ligação com o que eles dizem, né, com as vibrações que fazem com que essas pessoas se conectem com certas coisas que são danosas, né? A gente pode até no futuro falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer um pouco estranho, mas é exatamente nisso que os ocultistas acreditam e você tem estudos que vão nessa linha. A própria Bíblia coloca que a palavra tem poder, então assim, existem muitas coisas dentro da nossa realidade que nós desconhecemos, né, e precisamos compreender. Porque uma vez que nós compreendemos, nós evitamos certas armadilhas. Então, enfim, não é apenas o monumento que está ali que é o problema, mas também as músicas que essas pessoas escutam, que são músicas ali que são projetadas para que essas pessoas venham a se aliançar, a se conectar com o que há de pior, né? Muito bem, vamos passar agora para outra notícia, para outro tema. Nós temos uma matéria que foi publicada na Bloomberg, que é um site de notícias que faz parte do sistema aí. E olha só que interessante essa matéria. A dinastia britânica de banqueiros, que é ainda mais antiga que os Rothschild. E aqui eles trazem, né, uma imagem que nós temos uma águia de 2 cabeças, que é um dos símbolos dessa família. E até mesmo o chão aqui nos lembra também, né, o chão de uma loja maçônica, né, o preto e o branco. Mas eu quero focar aqui no que diz respeito a esse símbolo da águia de 2 cabeças. Essa águia de 2 cabeças te lembra alguma coisa dessa família de banqueiros, que até eles trazem aqui uma certa associação aos Rothschild, uma família de banqueiros muito antiga? Bem, esse símbolo vem daqui, ó. Esse símbolo é da maçonaria. Esse símbolo muitas vezes ele é referido ao grau 33 da maçonaria, a águia de 2 cabeças. E esse é um símbolo que até mesmo é percebido na antiguidade. Então, quando eu trago para vocês a minha leitura, né, a minha visão, a minha interpretação de que
Essas elites mundiais, essas pessoas que estão hoje aí no topo da pirâmide de poder do nosso planeta, ocupando os cargos mais importantes do sistema, que na realidade eles estão aí desde que o mundo é mundo, né? Desde civilizações antigas, é Babilônia, é isso, é aquilo. Eles foram passando de povos para povos, né? Se infiltrando nesses povos. Você veja, os sinais estão aí, né? Os símbolos são os mesmos, as crenças são as mesmas, os objetivos, controle total da população, né? Adoração aos seus deuses e etc, etc, etc. Tudo continuou o mesmo e não mudou, né? Desde o Antigo Egito, desde a Antiga Babilônia, desde a Antiga Grécia, os filósofos antigos, todos eram ocultistas. Quando você vê, por exemplo, uma figura que você provavelmente já ouviu, Pitágoras. Pitágoras era ocultista. Pitágoras, para você entrar na sociedade dele, você tinha que ter um certo grau de conhecimento do oculto. E aí você vai passar por vários outros nomes que são hoje conhecidos dentro da área da arte, dentro da área da ciência, dentro da área disso, dentro da área daquilo. Todos são grandes nomes que fizeram parte de sociedades de mistério do passado, que é um nome hoje. Hoje nós temos um nome mais contemporâneo, que são as sociedades iniciáticas, sociedades secretas, né? Então, esse é o símbolo da antiga família de banqueiros, mais antiga que os Rockefeller. Esse é o símbolo da maçonaria. Esse é um símbolo que é usado desde a antiguidade. E assim como, por exemplo, a questão das vacinas, né? Que o pessoal dizia que era a teoria da conspiração, nós estamos falando aqui, canais como o meu, nós estamos falando, olha, existem pessoas que estão no controle do mundo hoje e já estão há muito tempo, isso tudo tem a ver com a Bíblia, isso tudo tem a ver com o Apocalipse, e nós somos tirados para malucos, para doidos, mesmo que as evidências estejam aí, e mesmo que o próprio sistema esfregue muitas vezes essas evidências na cara das pessoas, como é o caso dessa matéria aqui, né? Enfim, apenas aqueles que têm discernimento conseguem enxergar, não é mesmo? Eu vou interromper aqui o vídeo rapidamente para trazer os nossos últimos contribuidores e também deixar para vocês aqui um recado, meus amados irmãos. Bem, eu ainda não estou 100%, né? Nos últimos tempos nós não tivemos vídeos, foi um longo período sem vídeos, porque eu não estava bem, né? No último vídeo até falei um pouco sobre isso, também falei no Telegram. Ainda não estou 100%, mas não quero que o nosso trabalho pare completamente, então eu me comprometo, mesmo não estando completamente recuperado, ainda me recuperando, em trazer os vídeos para os meus irmãos amados, tá? Então o que eu peço para vocês é oração. E nos últimos vídeos, aí, desde o último vídeo, eu vou trazer as contribuições que nós recebemos para a continuidade do nosso trabalho. Como vocês sabem, o Matrix Mundial ele é um trabalho que eu trago aqui para vocês, um trabalho independente, né? Que hoje existe graças às contribuições de vocês. Sem as contribuições dos irmãos, esse é um trabalho que se torna impossível. E desde o último vídeo nós recebemos 5 contribuições dos irmãos. Eduardo Bruno, que traz uma contribuição generosa e contribui pela primeira vez para o nosso trabalho. Rafael Dibe, que traz uma contribuição generosa e é um contribuidor fiel, ou seja, sempre está contribuindo. Temos também a contribuição do irmão José Roberto, que é um contribuidor fiel. Temos a contribuição do José Marcos, que também é um irmão que é um contribuidor fiel. E temos a Daniela Silos, que contribui pela primeira vez para o nosso trabalho e traz uma contribuição generosa. Agradeço aos meus amados irmãos por suas contribuições e se você também quer ajudar o canal Matrix Mundial a continuar, mesmo em meio a todas as adversidades, todos os problemas, né? Faça também a sua parte, nós temos aqui na sua tela a nossa chave Pix, que você pode contribuir com qualquer valor para que o nosso trabalho possa continuar, para que a gente possa potencializar aquilo que a gente já faz aqui. E também nós estaremos deixando para você o nosso link no PayPal na descrição que você pode usar para contribuir estando no Brasil ou fora do Brasil. Outro método, né, além do Pix, para que você possa nos ajudar aqui a continuar, ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. E agora, meus amados, eu quero mostrar para vocês, partindo para outro tema,
Algo estranho que vem acontecendo nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Veja só, que estranho. Nós vemos ali um fenômeno no céu completamente incomum, né? E até mesmo a mulher que está gravando, ela fala, olha, é o fim do mundo, né? A verdade é que a própria Bíblia diz que coisas estranhas aconteceriam. E você veja, esse fenômeno, ele interfere até mesmo na eletricidade ali do local, né? Enquanto ele está acontecendo, ali os postes de luz, eles não conseguem emitir luz. E aí quando ele perde força e ele some, aí os postes voltam a dar luz normalmente, né? Ele tem uma interferência ali eletromagnética na energia do local. Então, o que será que é isso? Não apenas esse fenômeno que foi registrado nos Estados Unidos recentemente, é o que eu quero mostrar para você. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para você. Veja só, isso foi visto no Alasca recentemente. E muito vem sendo falado nos últimos tempos sobre, por exemplo, o projeto Blue Beam, né, que eles usariam, que eles testariam e etc. O Blue Beam é o projeto para emitir, usando, né, de lasers e de outras tecnologias, emitir imagens no céu. Né? Então, será que são testes do Blue Beam? Será que é algo que, enfim, tem a ver com coisas ainda mais complexas? A verdade é que coisas estranhas estão acontecendo, estão sendo vistas no céu, e a própria Bíblia já nos alertou sobre isso. E passando para o nosso último tema do giro de notícias de hoje, eu quero te mostrar essa excrescência aqui, tá? Eu digo excrescência porque é completamente inadequado. Criança tem que ser criança. Criança não tem que se envolver com sexualidade, né? Então aqui nós temos uma criança de 10 anos de idade dizendo que é drag, né? Vive na cidade de Nova York, fez até uma reportagem, né? E nessa reportagem ela fala, olha, eu sou uma ativista LG, tararã, e etc e tal. Então assim, isso para algumas pessoas hoje da nova sociedade, né? Isso é bonito. Algumas pessoas acham que isso é adequado, que isso é legal, que isso é bacana, né? E não é. Não é. Se você tem 18 anos, você faz a sua vida o que você quiser, mas eles não estão esperando mais nem a pessoa ter 18 anos para tomar suas próprias decisões e se corromper por si própria. Eles estão querendo corromper as crianças com conceitos de sexualidade desde o começo. E aí eu quero te lembrar, né, de mensagens subliminares que inclusive explodiram. Eu lembro que quando eu era criança para adolescente estava explodindo de mensagens subliminares, né? Era mensagem subliminar que as pessoas estavam vendo na Disney, no Rei Leão, nisso, naquilo, falando sobre sexo, etc e tal. É justamente esse o fruto de toda a guerra psicológica, né, que nós vimos, não só com mensagens subliminares, mas também com outros estímulos, para poder perverter os pequenos. Cada vez mais os pequenos hoje têm, né, conexão com coisas que não são para eles, conexão com coisas de adulto. Então assim, tudo isso é maligno na minha visão, né? Tudo isso vem para perverter moralmente as pessoas, é claro, toda essa agenda, e também para perverter os nossos pequenos. Então nós que somos pais, eu sou pai de 2, né? Nós que somos pais, nós precisamos educar os nossos filhos nesse mundo que cada vez mais está, né, desse jeito aí. A gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que cuidar para que os nossos filhos sejam crianças na idade que eles são crianças, né? Que eles sejam muito bem educados, que eles aprendam desde cedo, né, o que é certo, o que é errado, a maneira como o Criador quer que eles vivam, né, quer que eles se desenvolvam, o porquê a família é importante, né, e etc. Então assim, aqui eu estou dizendo para vocês, né, tomando todos os cuidados do mundo, porque esse é um assunto difícil de dizer, né? É um assunto que a gente anda muito amordaçado. Infelizmente a gente não tem a liberdade para falar aquilo que precisa ser dito.
Mas não é a primeira vez, né? Eu já mostrei para vocês aqui no canal algumas coisas absurdas de pequenos sendo usados em desfiles e, enfim, sendo sexualizados. Isso não pode acontecer, né? Meus amados, meu muito obrigado a vocês que assistiram até aqui esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.